Bom, vou repetir porque a minha internet já entrou caindo. Boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Estou aqui nesta já noite, 18 horas e 40 minutos já, em Tatuí, estado de São Paulo, sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Estou aqui com uma única finalidade de expressar a alegria que tenho de ser chamada filha de Deus. Estou aqui neste momento única e exclusivamente para falar do amor de Deus. Mais uma agora. Eu estou na porta da minha casa. Eu estou acabando de chamar uma nova internet para mim, porque essa daqui está dando assim. Por quê? Porque ela cai. Quando eu falei boa noite para vocês, pum, caiu. Aí ali onde eu estava sentada, bem acomodada, eu me levantei e vim até a porta, né? Porque aqui é mais próximo do Wi-Fi aqui e creio que, se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai cair mais a internet até que eu faça esta pequena live, momento de reflexão, né? Estou aqui à vontade, de pé, nesta porta da minha cozinha, e eu quero agradecer a Deus, né? Pelo dia, pelo sábado, pela grande misericórdia de Deus para conosco. Eu creio que logo, logo eu estarei com uma outra internet e aí nós faremos a live sem nenhuma interrupção, né? Porque não é bom, não é gostoso, entristece, né? Eu aqui falando e contente e com vontade de expressar aquilo que Deus vai me dar, de repente cai. Mas Deus, Ele é o que permite para nós também entendermos que está na hora de chamarmos outra internet, né? Então, vamos aqui iniciar nesta noite esta live, momento de reflexão com a irmã Lisete Ribeiro, orando a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Pai querido, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem cuidado, Pai, da minha vida, da minha família. Até aqui o Senhor tem nos dado vitória sobre todas as coisas. E o Senhor é o nosso pastor, Deus, e nada nos faltará. Eterno e sublime Deus, neste final de sábado, eu te agradeço, porque o Senhor nos guardou e nos deu um belo sábado, ó Pai. Agora à noite nós cremos que também será uma noite maravilhosa. Cremos também que daqui a pouco iremos para a tua casa prestar um culto de adoração, de louvor, de agradecimento, de ouvir a tua palavra, Senhor. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, eu quero abençoar, Senhor Deus, o teu povo que vai entrar nesta live comigo, aqueles que vão entrar após o término desta live. Eu quero abençoar a todos que passarem por esta live, ó Pai. Guarda a minha vida, guarda a minha família, abençoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, né? Está uma tarde assim, para mim, que estou aqui dentro de casa, está calor, né? Mas ao mesmo tempo está um ventinho gostoso lá fora, né? Um ventinho refrescante. Louvado seja e exaltado seja o nome do Senhor. Eu entrei aqui com um desejo muito grande de falar sobre a parte de Jabes, né? Eu vou ser bem rápida porque
o horário não é tão extenso para que eu fique mais tempo na live. Mas eu quero nesse momento, amados, amadas do Senhor, eu quero dizer que eu senti no meu coração de falar sobre Jabes. Jabes está escrito na palavra de Deus. Eu tinha até aberto a Bíblia daí. Agora eu vou ser o mais... Estou aqui de pé para pegar mais a internet. Mas Jabes, fala-se em Jabes na Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Lá fala assim, que Jabes foi um dos filhos que mais se destacou através da perseverança de Jabes. Porque para quem conhece, sabe muito bem a história de Jabes, sabe que ele foi um filho que foi colocado o nome dele de Jabes, e este nome significa um filho gerado com muita dor. Este é o significado do nome Jabes. E esta criança que nasceu da mãe, como outros que nasceram também desta mesma mãe, mas diz a palavra que a mãe colocou o nome dele de Jabes porque ela sofreu muito. Ele foi gerado com muita dor. É este o significado da palavra do nome Jabes. Um filho gerado com muita dor. E Jabes deu, mesmo para sua mamãe, muita dor. Jabes realmente, a mãe passou grande dificuldade com esse seu filho Jabes. Só que tem uma coisa. A palavra de Deus ali, Jabes, ele, como eu já disse, foi gerado com muita dor. Mas Jabes, quando cresceu e ficou sabendo da história dele, Jabes, quando ele teve entendimento, né, sobre a vida dele, sobre o nome dele, a palavra de Deus fala que ele, aleluia, ele invocou o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu abro aqui, para mim poder ler aqui um pouquinho, para você ver o que está escrito em 1 Crônicas 4. Eu não queria fazer esta live não, saindo fora assim, mas como eu já disse, aqui é o único lugar que está prevalecendo a minha internet. Então, eu tenho que ficar de pé aqui para segurar a internet aqui. Diz assim, ó, 1 Crônicas 4. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu a Jabes o pedido do coração dele, porque ele foi gerado, formado, ele sempre deu, foi um filho que deu muito trabalho. Ele foi gerado com dor, ele tinha a fama, pelo próprio nome dele, o filho que entristecia muito a mãe. O filho, vamos dizer nos nossos termos de hoje, o filho que faz a mãe ficar muito triste pelos atos que aquele filho fazia através do seu viver. Então, Jabes foi um filho gerado, ele cresceu sendo um filho que todo mundo sabia
que o nome dele significava um filho gerado com muita dor. Então ele era reconhecido como alguém que dava muito trabalho para a mãe dele. Ele era reconhecido onde ele coabitava com as vidas que o conheciam. Ele era reconhecido como um filho que deu muito trabalho para a mãe dele. Mas, amados, para que eu estou lendo esta parte? Porque eu quero dizer para você o que Deus tem revelado, tem falado aqui dentro comigo sobre essa parte de Jabes. Ele foi sim um filho que todas as pessoas viam nele um filho que isso daí dá muito trabalho para a mãe. Isso aí desde que nasceu. Você conhece o Jabes? O nome dele já diz que ele foi gerado com muita dor. Então esse filho, olha, judiação da mãe dele. Então o Jabes era o menino, o jovem, o moço, que era conhecido pelas pessoas como um mau filho. Só que o que eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo me toca, se você tem Deus, se você crê em Deus, você pode mudar a tua história. Eu, irmã Lisete, se pode perguntar. Você, eu, mas com a ajuda de Deus, é claro. E aquele menino, aquele jovem Jabes, ele decidiu, quando ele sabia que a vida dele era olhada pelos outros e era mal visto pelos outros, talvez até alguém atacava ele, né, com palavras, com olhares, com atitudes, porque sabiam que ele era um filho que nasceu, digamos assim, para fazer a mãe dele sofrer. E quando Jabes ficou a par da história dele, do nome dele, Jabes resolveu uma coisa. Mas eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar assim. Ainda que alguém me diga que eu sou ruim, que eu sou um traste, que eu sou um filho que envergonha a mãe dele, ainda que alguém diga que eu vim para fazer minha mãe sofrer, ainda que alguém tenha para falar de mim só coisas negativas. Mas Jabes tomou uma atitude, crendo em Deus. Ele disse: a minha história é contada assim. Todos conhecem a minha história assim, negativamente. Mas eu tenho um Deus, que eu vou falar com Ele. E Deus vai mudar a minha história. E foi o que Jabes fez. Aleluia! E ele fez com convicção. Eu vou mudar a minha história. Com a ajuda de Deus, eu quero mudar a minha história. Eu quero, com a ajuda de Deus, mostrar que nada permanece ruim quando buscamos ao Deus eterno. Jabes é o grande significado de alguém que lembrou do eterno, que acreditou no Criador, que contou com a presença do grande Deus. Jabes é este menino, este moço, que contou com a ajuda de Deus e creu. E ele fez realmente algo que veio a mudar toda aquela trajetória escura, obscura, mal falada, mal interpretada, mal querida por todos que o conheceram, por todos que ficaram sabendo a história de Jabes com a mãe dele. Mas ele disse: não vai ficar assim. Eu vou buscar a Deus e Ele vai mudar a minha história. Aleluia! E para vocês, adiantando para vocês, diz aqui, ó, que Jabes, ele, veja bem aqui, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Aleluia! Por que ele foi mais ilustre? Porque ele buscou a Deus. Ele não olhou para as dificuldades em volta dele. Ele não olhou para o falatório que tinha a respeito dele. Ele não ficou parado observando os falatórios
que tinha contrário à vida dele. Jabes não ficou somente ouvindo os falatórios, mas ele tomou uma atitude. E assim é você, assim sou eu, assim. Ele falou: eu vou falar com Deus. Foi Deus que me gerou, foi Deus que me fez. Então esse Deus, tá difícil aqui, mas eu não vou parar. Tá caindo ainda a internet. Mas eu não vou parar. Jabes disse: eu vou acreditar, eu vou crer que o meu Criador vai mudar a minha história. E diz a Bíblia que ele falou com Deus: se me abençoares, ele foi e falou com Deus. E olha a maneira que ele falou com Deus: se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E diz ali a Bíblia: e Deus ouviu, Deus concedeu o desejo que ele tinha pedido a Deus. Deus ouviu a oração de Jabes. Deus ouviu a oração de Jabes. Foi curtinha a oração de Jabes, minha amada, meu amado. Não foi aquela oração, aquela oratória longa, aquela oratória falando português difícil. Não foi aquela oratória excepcional. Não foi aquela oratória que durou 1h, 1h10, 1h20, o tempo da oração dele. Foi uma oração curta e específica. Ele falou com Deus: se o Senhor me abençoar, se o Senhor amplificar tudo que eu tiver na vida, aumentar, se o Senhor alongar, isso no sentido material, no sentido espiritual, amplificar, caiu novamente. Se o Senhor amplificar os meus termos, e a tua mão for comigo, e do mal eu não seja aflito. Foram 4 pedidos que Jabes fez a Deus. Perdão, gente, de eu estar andando e mudando, porque quando cai a internet eu tenho que ir ali fora. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Então é isso, amados. Crianças também estão aqui, né? Vieram na casa da vovó, eu moro no fundo, e os lindinhos estão aqui brincando no corredor. Então, amados, foram 4 pedidos que Jabes fez ao Deus Criador. Se o Senhor me abençoar muito, muitíssimo, ele falou: abençoe um pouquinho. Não, ele teve ousadia. Ele falou: se o Senhor me abençoar muitíssimo. E ele já estava cansado de sofrer, gente. Ele estava cansado de trazer sobre ele um nome que dizia para ele: você deu só problema para sua mãe, Jabes. Você é um problema para sua família, para seus vizinhos. Você envergonha sua mãe, Jabes. E ele, ouvindo tudo aquilo, vendo toda a perseguição contra ele, por causa de um efeito, de um nome que a mãe tinha colocado. Mas ele, vendo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo, ele disse: eu vou pedir para Deus, se ele me abençoar muitíssimo, se ele ampliar os meus termos, tudo aquilo que eu tenho, o Senhor multiplicar, aleluia, muitíssimo ainda, olha o termo que ele usa. Se o Senhor, a tua mão for comigo, é isso que ele orou. E o quarto pedido: e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Gente, eu vou tentar abrir a porta, acho que as crianças voltaram lá dentro. E Deus concedeu o que Jabes tinha pedido. Amados, para que eu estou falando nesta parte hoje? Ainda que meio atropelado por causa essa parte da internet minha, eu já estou pedindo outra que é mais forte.
Mas mesmo assim você pode entender, você vai entender. Qual é a lição que Deus está querendo me usar nesta noite para te ensinar? Persevere, não pare, não desanime, não sinta-se a pior pessoa da terra, não sinta-se o pior filho da terra, não sinta-se a pior mãe, não sinta-se o pior marido, não sinta-se aquela pessoa que só vê você problemático ou problemática, para você, olha, melhor você dar um sumiço, porque você só traz problema, fulano. Você é o problema na família, fulana. Quantos ouvem isto e se aprofunda na tristeza, fica aprofundando na depressão. Outros se revoltam, te matam, tiram a vida daqueles que os perseguem. Outros se revoltam e entram nos vícios, se acumulam, trazendo sobre eles uma vida promíscua, uma vida sem nexo, e sucumbem dentro daquela dificuldade. Mas hoje foram 4 pedidos que Jabes fez a Deus. Se a tua mão estiver comigo, se tudo que eu tenho o Senhor multiplicar, que do mal eu não seja aflito, e o Senhor me abençoar muitíssimo. Ele pediu para Deus, e Deus, sabendo do sofrimento que ele já tinha passado e estava passando, Deus com amor, com misericórdia, como ele é o Deus amoroso e misericordioso, diz a Bíblia aqui em 1 Crônicas 4, 9 e 10, que Deus ouviu a oração de Jabes. E se você perceber, 1 Crônicas é um livro de genealogia. São nomes, fulano gerou fulano, Beltrano gerou Beltrano. É genealogia 1 Crônicas. Mas ali no versículo 9 e 10, o escritor de Crônicas fala bem assim: e Deus fez com que Jabes fosse o filho mais ilustre. Quer dizer, toda a genealogia ali que vinha, de nenhum deles a Bíblia diz, como disse de Jabes. E Deus ouviu a oração de Jabes e ele foi um dos filhos mais ilustres. Dá para você entender? Dá para você crer? Não desanime, meu amado, minha amada. Não pense que a sua vida está acabada. Não pense que a família não dá valor, a família só pensa em mim. Para de olhar para isso, para de ouvir isso. Tome uma atitude. Eu vou falar com aquele que pode mudar a minha vida. Eu vou falar com aquele que muda todas as coisas. Eu sei, eu tenho um Deus que eu acredito nele. Mesmo que você não creia tanto, a partir de agora creia mais em Deus. Fala com ele, porque ele vai mudar a sua história. Jabes fez 4 pedidos. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor ampliar tudo que eu tenho, se a sua mão for comigo e do mal eu não seja aflito, Deus falou, ouvi a sua oração. E ele está na Bíblia ali, no versículo dizendo que ele foi um dos filhos mais ilustres daquela mulher. Dá para entender o quanto Deus muda a vida de alguém que confia e que entrega a vida para ele fazer o que quiser? Deixe que Deus faça com você o que ele quiser. Não fique impondo para Deus, gente. Às vezes nós impomos para Deus certas coisas que Deus quer de um outro jeito, mas nós queremos achar que a nossa mente está tão certa que nós ficamos batendo naquela tecla, nós ficamos ali, ó. Batendo naquela tecla, mas tem que ser assim, mas vai ser assim. Às vezes alguém até diz, eu determino que vai ser assim. Melhor você falar, seja feita a tua vontade. Mas se você também crer que o seu pedido Deus vai se agradar, que Jabes ele pediu porque ele não aguenta mais, ele sofreu muito. Assim é você, como é que está a sua vida? Ai, irmã Lisete, tá difícil. Ai, eu não aguento mais. O outro vai dizer, não sei o quê. O outro vai dizer, também não sei o quê. Então, dobra seu joelho hoje. Ou fale de pé, ou fale deitado, ou fale dirigindo o seu carro, mas fale com ele hoje de coração.
Se o Senhor me abençoar, eu vou ficar grata. Eu vou ficar grato ao Senhor. E eu quero fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade. E Deus vai conceder o desejo do teu coração. Esta é a palavra de hoje, sábado. Viu? Esta é a palavra de hoje para você. Lembre-se que toda história bíblica não é blá blá blá. Toda história bíblica não é apenas uma história. Toda palavra que tem na Bíblia, ela tem vida. E se você crer na palavra, ela começa a dar vida para você em tudo que estiver morto na sua vida. Seja espiritual, material, físico, conjugal, familiar, trabalho, profissão, seja o que for. Poderoso é Deus para mudar a sua história, a minha história. Faça como Jabes, ore a Deus e diga: Deus, tá difícil. Não estou aguentando mais, mas eu não vou me entregar, não. Eu não vou me entregar a tanta palavra malditas que foi falado para mim. Eu não vou me entregar a essas maldições que estão lançando contra mim. Eu não vou me entregar a Deus. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou servir ao Senhor com alegria. E eu quero que todos fiquem sabendo que eu vou me tornar uma pessoa abençoadíssima. Porque eu entreguei meu problema para o Senhor, criei no Senhor. Não baixei minha cabeça para Satanás. Levantei minha cabeça e olhei para o alto e disse: me ajuda. É assim que Deus quer fazer para todos nós. Todos nós. Porque todos nós temos nossas dificuldades. Cada um tem um tipo de processo para passar a vida, gente. Cada um tem um tipo de coisa que passa dia a dia, noite a noite. Mas nunca desanime. Esta é a palavra de hoje para você. Não desanimemos, não desanimemos, não desanime. Faça como Jabes, o homem que todo mundo via ele como um traste, um que estava tomando a terra aqui, sendo algo infrutífero. Mas ele não aceitou isso. Não, meu nome, minha mãe colocou o nome de Jabes porque eu já dei dificuldade para ela, com certeza até na gravidez. Então, a minha mãe pôs o nome de Jabes e todo mundo agora quer dizer que eu sou o quê? Um imprestável? Não sou imprestável, não. Eu tenho um Deus que muda a história. E é essa palavra para você. Para nós, até para mim. Porque eu também tenho as minhas necessidades. Todos nós temos a nossa necessidade. E nesta palavra Deus veio nos ensinar. Rejeitemos as obras infrutíferas da terra do pecado. Rejeitemos toda palavra frívola. Rejeitemos toda maldição falada contra você. Rejeite qualquer história maligna que alguém fez a respeito de você. Ainda dá tempo, hoje ainda dá tempo de você levantar, falar com aquele que pode, tudo pode. E ele cuida de você porque ele tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto o que você tem passado. E Deus me mandou aqui nesta noite para dizer: tem jeito sim. Sou eu, o teu Deus, que vou mudar a tua história. Não precisou mudar de nome, não. Jabes continuou chamando Jabes o nome dele. Mas Deus mudou a história ao ponto dele estar aqui no livro de Crônicas. E ainda escrito assim: ele foi um dos mais ilustres filhos daquela mulher. Ela tinha outros filhos, mas ele se destacou. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus, ele clamou a Deus, ele quis Deus. Ele sabia que em Deus ele ia poder mudar a história da vida dele. Assim é comigo, assim é com você. Deus muda a história das nossas vidas, das nossas famílias, na área material, na área espiritual, na área sentimental, na área emocional, na área profissional, no seu lar, a sua família, tudo Deus tem poder para mudar, mas busque, porque Jabes buscou.
É esse o mistério. Se Jabes acabrunhasse, sentasse no chão, baixasse a cabeça e dissesse, preguiça vem, tristeza vem, choro vem, ódio vem, raiva vem, vício vem, mundo vem. Se Jabes tivesse feito isso, ele não tinha uma história tão linda escrita na Bíblia, dizendo que ele foi, oh glória a Deus, aleluia, eu vou ler aqui aí, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Mas ele foi o mais ilustre. Deus muda a história, viu? Deus muda a nossa história ainda nesta noite, se Ele quiser. Mas não largue dele. Não vire o rosto para Deus. Não vire as costas para Deus. Não dê lugar às vozes do inimigo. Levante a cabeça ou de joelho. Melhor ainda, dobra seu joelho. Deus me ajuda. Eu não quero mais continuar nesta fama maligna que a minha vida tem. Eu não quero mais continuar nessa história terrível que alguém tem falado. E infelizmente eu fui. Porque Jabes foi um filho que deu trabalho. Jabes foi um filho insuportável, talvez. Né? Mas ele mudou a história porque ele tomou uma atitude. Quando você toma atitude, Deus muda o seu cativeiro. Deixa eu ver, 7h10 já. Eu vou para a casa do Senhor hoje adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo e dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia! Ebenezer! Fale comigo! Ebenezer! Até aqui! Ele nos ajudou e vai continuar nos ajudando. E as pessoas verão que a nossa vida vai mudar para muitíssimo melhor. Que quando pedimos a Deus e cremos e confiamos, e não só queremos o bem material, mas queremos a presença dele para que possamos entrar no céu o dia que ele vier nos buscar. Isto agrada a Deus, viu? Querer ter uma vida de santidade, uma vida plena aqui com ele, para no último dia ou falecendo ou Jesus voltando nos buscar. Isto vai agradar a Deus se você buscá-lo de todo o seu coração. Se nós buscarmos de todo o nosso coração. Esta é a lição de hoje. Esta é a palavra de hoje. Guardemos e vamos tomar a nossa atitude. Nada está perdido quando você conta com Deus, o Criador, na sua vida, na solução da sua vida. Shalom! Até a próxima! Quem está entrando agora, entra lá no começo no meu Facebook. Assista porque a palavra foi forte. A palavra foi muito poderosa nesta noite. Não que outras não tenham. A palavra de Deus em si, a Bíblia, é poderosa, mas ela foi explicada de uma forma que eu creio que você que entrou aqui, compartilhe também para outros que estão precisando ouvir esta palavra de levante. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.